parou para pensar por que um jogador só joga na defesa ou só no ataque no futebol americano? Bom, muitas vezes foi usado o argumento que o Tom Brady não pode ser o maior atleta da história do esporte porque ele não defende. Curioso, então a gente tem que excluir todos os pilotos de Fórmula 1 porque eles não desenham o carro e eles não trocam o pneu no pit stop, mas enfim. Acho um argumento muito raso. De qualquer forma, isso acontece por um motivo: a especialização. Quanto mais especializado você é em algo, melhor você teoricamente é em algo. Mas como que isso aconteceu e por que isso aconteceu? Quando acontece a Segunda Guerra Mundial, a escassez de jogadores, vale lembrar que muitos deles acabam indo para a Europa, para a Ásia, para lutar na Segunda Guerra, e alguns times têm até que fazer meio que uma fusão ali para sobreviver, né? Isso aconteceu com os Cardinals e com os Steelers e com os Eagles. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, foi um período, né, nos anos 40 que os jogadores tinham que jogar nos dois lados sempre. Depois, com a volta dos atletas e tudo mais, percebeu-se que seria melhor se houvesse uma especialização. E aí a NCAA, que é a entidade que conduz as regras do college football, ela permitiu substituições ilimitadas. Com isso, você poderia trocar os jogadores se bel prazer, que não teria problema. Então, se você estava com um time de ataque, você poderia colocar o time inteiro fora, e aí veio o time de defesa, time de especialistas e por assim em diante. Isso acontece no final dos anos 40. E aí, nos anos 50, a especialização vai a todo vapor, e os jogadores começam a jogar só de quarterback, em vez de jogar de quarterback e safety, começam a jogar só de center, em vez de jogar de center e linebacker, e assim em diante. Claro, ainda há resquícios, né? O George Blanda, por exemplo, jogou de quarterback e kicker. O Chuck Bednarik, dos Eagles, jogou também no ataque e na defesa, mas era melhor na defesa. De qualquer forma, ao passar dos anos, já nos anos 70, basicamente não existem exemplos de jogadores que jogam nos dois lados da bola. Existem, claro, exceções. As duas mais notáveis, a primeira delas é o Deion Sanders, que, aliás, ele era tão polivalente que ele chegou, num dado momento, a jogar beisebol e futebol americano ao mesmo tempo, na NFL e na MLB. Até que ele acabou se especializando na NFL, mas na NFL ele jogou nos dois lados da bola, ou três, se você parar para pensar que ele era retornador também. Só que foi por uma necessidade. Os Cowboys, no meio dos anos 90, estavam com uma escassez de bons wide receivers para além do excelente Michael Irvin. E aí o Deion Sanders, que era um ótimo cornerback, para mim o melhor cornerback da história da liga e um dos melhores retornadores também, foi utilizado como wide receiver, só que os resultados foram, como diria o camarada Dyatlov em Chernobyl, not great, not terrible. Ok, nada de muito extraordinário. Não chegou a 1000 jardas, não chegou a 80 recepções, quebrou um galho, que era o que precisava. Guarda esse nome, Deion Sanders, daqui a pouco eu volto nele. O outro exemplo é em 2004, os Patriots estavam com muitas baixas, lesões, etc. no corpo de cornerbacks, aí o Bill Belichick olhou e falou, vamos com o Troy Brown aí? Troy Brown era um wide receiver, e aí em 2004 ele foi utilizado também como cornerback, quebrou bem o galho. Aliás, os Patriots são campeões do Super Bowl naquele ano, Super Bowl 39. Só que, salvo essas duas exceções, ou o Julian Edelman passando a bola, porque ele foi quarterback no college, lembrando, ele virou wide receiver, basicamente os jogadores são bem especializados. No beisebol isso acontece também há 100 anos, fora uma exceção notável, Shohei Ohtani, o unicórnio, tal como o personagem deste vídeo aqui, e o Ohtani, ele fez a carreira dele no Japão e no início nos Angels como arremessador e como rebatedor. No beisebol, tradicionalmente, você escolhe porque é muito difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se você consegue rebater bem uma em cada 3 vezes, provavelmente você vai ser All-Star. E arremessar, especializar com todos os arremessos e tudo mais é muito difícil. Mas o Ohtani é um unicórnio. E, aliás, até os unicórnios se machucam, porque em 2024, ano que o Ohtani foi campeão com os Dodgers, ele só rebateu. Muito bem, diga-se, mas só rebateu. E, aliás, ele não era elite nas duas, na minha visão. O Ohtani, para mim, sempre foi melhor rebatedor do que arremessador. Um bom arremessador, muito bom arremessador, mas rebatedor, ele certamente é um dos melhores aí dos últimos 10, 15, 20, 30 anos. No college football, a gente tem um caso muito peculiar e muito interessante, que é o Travis Hunter, que é o personagem desse vídeo. O Travis Hunter, por incrível que pareça, não é só uma coincidência, claro, porque existe influência, ele jogou num time treinado pelo Deion Sanders, como cornerback e como wide receiver. E aí eu já vou estragar o resto do vídeo e já vou dar um spoiler. Ele é melhor cornerback do que ele é wide receiver, assim como o Ohtani é melhor rebatedor do que arremessador, assim como o Deion Sanders também era melhor cornerback do que como wide receiver. Mas o potencial do Hunter como wide receiver é melhor do que o próprio Deion Sanders como wide receiver foi pontualmente na NFL pelos Cowboys.
E aí, estou com a minha maravilhosa ficha aqui de scout, de tape e tudo mais. Quais palavras podem definir o Travis Hunter? Ele é playmaker, qualquer jogada pode ser transformar um jogo, seja na defesa, seja no ataque. Ele é um cara muito instintivo, um cara que joga duro todos os snaps. E é um cara que ele é muito físico também. Mas não só, ele é muito inteligente. Aliás, a média ponderada dele na faculdade foi bem elevada. E você percebe assistindo ele, especialmente na defesa, que é um jogador muito inteligente. Várias vezes vendo o tape dele em Colorado, eu via ele saindo de uma posição marcando em zona para ir em outra. Ou interceptar o passe, muitas vezes isso aconteceu, ou tentar interceptar no caso, ou cobrir um outro jogador. Ele é muito instintivo, mas ele é muito inteligente também patrulhando o campo. E na posição de wide receiver ele é muito bem trabalhado no meio do campo, aí pelo Shedeur Sanders. Então, é um jogador muito especial e eu queria frisar a inteligência dele, que eu acho que é um aspecto para lá de importante. O Hunter chegou no college como o melhor recruta universitário, então já esperava-se grandes coisas dele. Foram 13 jogos no ano passado, passou das 1.000 jardas recebidas e teve 4 interceptações no lado defensivo. Teve na seleção de melhores jogadores do país, como All-American, e venceu o Heisman, o prêmio de mais extraordinário jogador do college football. Então, é difícil analisar ele nesse aspecto, porque, claro, o nível de competição e o nível físico vai ser maior na NFL. Ele, como wide receiver, é um jogador que eu consigo ver como uma segunda, terceira prateleira na NFL. Lembrando, os wide receivers costumam ganhar mais que os cornerbacks, então ele pode tomar essa decisão projetando assim. E no Combine ele fez os exercícios de cornerback. Por quê? Porque como cornerback é muito difícil encontrar falhas no jogo dele. Muito difícil. E até existe histórico de jogadores no college que eram cornerback, que eram wide receiver e viraram cornerback, viraram grandes cornerbacks. Por exemplo, o Richard Sherman. O Richard Sherman começa a carreira dele em Stanford como wide receiver, e aí ele faz a transição para cornerback e torna-se um dos melhores cornerbacks da NFL aí nos anos posteriores. É um jogador que não tem nojinho de dar tackle, tá? Eu falei muito sobre isso, que ele é físico, então essa é uma virtude para cornerback. Eu sei que não parece, mas é uma virtude. Agora, como wide receiver, algumas vezes eu vi ele dobrado e aí ele sendo engolido pela fisicalidade dos marcadores. Eu acho que isso pode acabar acontecendo um pouco mais na NFL. E eu acho que ele pode ser um bom wide receiver. Como cornerback, ele pode ser um cornerback de elite. Ele pode ser um cornerback pela habilidade dele na marcação individual. Ele é um carrapato, ele é muito físico, ele é muito inteligente, ele tem um tempo de bola muito bom. Acho que essa é uma virtude nos dois lados para ele. Mas como cornerback, ele pode ser um jogador no nível daqui a alguns anos, quem sabe, do Patrick Surtain. Não é nenhum exagero dizer isso. Agora, resta saber o time que escolher o Travis Hunter, o que vai fazer com isso. Se vai colocá-lo para jogar nas duas posições, ou se vai colocá-lo mais em uma posição e um pouquinho menos na outra, ou em só uma posição. E qual é o alcance do Hunter? Eu acho difícil ele passar da 5. A 5 é o Jacksonville Jaguars. A 1 é o Tennessee Titans. Os Titans eu acho que vão de quarterback com o Cam Ward, de Miami. A 2 é o Cleveland Browns. Pode acontecer, mas os Browns já têm o Martin Emerson e principalmente o Denzel Ward. Eu acho mais fácil eles irem com outro jogador. Seja um quarterback, seja o Abdul Carter Edge de Penn State. E aí a brincadeira começa. Se os dois quarterbacks já tiverem sido escolhidos, os Giants, para mim, devem ir de Travis Hunter. Imagina Hunter e Malik Neighbors no ataque e ele jogando na defesa. A secundária dos Giants precisa dessa ajuda. E da 4, eu acho virtualmente impossível ele passar, porque o New England Patriots precisa, ainda mesmo com a chegada do Stephon Diggs, de ajuda no corpo de recebedores. E eu sei que os Patriots foram atrás do Carlton Davis, mas imagina Hunter e Gonzalez. Pode ser a melhor dupla de cornerbacks na NFL. O Carlton Davis fica meio de fora nessa, mas enfim. Então, é um jogador muito especial e ele é um unicórnio. Eu estou muito intrigado como ele vai ser usado, mas não só como ele vai ser usado, como ele vai render na NFL. Vamos ver. Mas é uma história muito interessante para o próximo draft. Lembrando, o draft no final desse mês e a gente continua a cobertura aqui no canal ao longo das semanas, ao longo dos meses. Para mais conteúdo, claro, assina o Like Plus. No primeiro comentário fixado tem mais vídeos para você assistir e eu vou focar para os membros falar sobre o seu time. Por exemplo, o que os Patriots podem fazer no draft, quais os cenários para os Giants, quais os cenários para o Bearzão, para os 49ers. A gente fala bastante para os membros nesses vídeos. Um beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos e até a próxima.